Quero saudar toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração. Quero compartilhar com vocês algo que hoje a ciência está trazendo à tona essa situação, que é a situação da alegria. Quando a pessoa está feliz, a pessoa que está desestressada, que está descontraída, essa pessoa normalmente tem mais saúde do que as pessoas que vivem tensas, inquietas, as pessoas que vivem muito presas dentro de si, vivem com rancor, com ódio, raiva, ira, essas coisas dentro do coração, dentro de si. Essas pessoas são muito mais propícias a ter doenças como depressão, como câncer, como outros tipos de doenças psicológicas, psicossomáticas. E a Bíblia já cuida do seu povo há milhares de anos, falando sobre a alegria que traz saúde. Quero compartilhar com vocês aqui o livro de Provérbios 15 e o versículo 13. Provérbios 15, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 15, 13 ao 15. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Coração alegre, um banquete contínuo. Ou seja, é continuamente estar satisfeito, estar em satisfação com a vida, satisfação consigo mesmo. Isto é a palavra de Deus que nos ensina. Porque muitas vezes nós ficamos, e muitas pessoas até, umas mais, outras menos, mas fica-se remoendo certas situações, muitas vezes situações que já passaram, situações que já não tem mais sentido nem de ser na vida da pessoa. Mas a pessoa guarda dentro de si certos rancores, certos remorsos, certos descontentamentos e vai levando aquilo ali na vida, coisas que aconteceram no passado, outras coisas passado muito presente desses momentos, e isso vai trazendo dentro de si um acúmulo de coisas dentro de si, e isto vai tirando toda a sua alegria, tira o prazer de viver. Mas quando se usa o perdão, quando se procura deixar o passado no passado, perdoar, limpar o coração, retirar de dentro todas as coisas que não convêm, coisas que não traz alegria, coisas que não traz prazer. Quando se lança fora todas essas coisas, muda-se a saúde física, mental e a saúde de um modo geral. Pessoas têm gastrite, têm úlceras emocionais. Úlcera emocional. A emoção traz aquele sentimento de dor e o próprio organismo já reage com aquele choque. Aí diz assim, mas quem vai viver sem ter um momento de tensão, um momento de uma emoção forte? Mas tem pessoas que vivem constantemente, são uns determinados medos que tem dentro de si, e momentos de tensões, uma tensão constante. Não é todo o caso, naturalmente, não estou aqui generalizando. Existem outros casos que não têm muito a ver, mas a Bíblia revela que um coração alegre, o rosto
fica com formosura, fica belo, fica tranquilo. Você olha para aquela pessoa, vê aquela pessoa serena, tranquila, calma, não está com aquele sentimento, a própria fisionomia, o semblante da pessoa muda. Enquanto o outro, que o coração está triste, a Bíblia diz que até fica abatido o coração, o rosto fica aquele rosto abatido, caído, decaído, e isso transfere para o rosto. Você olha para a pessoa, eu já conheço pessoas e vejo pessoas que muitas vezes estão rindo, mas o riso é só superficial. Se você observar direitinho, você olha, vê essa pessoa rindo, mas se você observar direitinho, não tem riso, tem uma tristeza profunda por dentro, e muitas pessoas mascaram essa tristeza através simplesmente de uma aparência, é uma aparente alegria. Estamos falando aqui de uma alegria completa, uma alegria verdadeira, uma alegria que sai de dentro do coração, uma alegria espontânea de estar na presença de Deus, uma alegria que vem de Deus, uma alegria aonde a pessoa se entrega em alegria, independente das circunstâncias. São alegrias que não dependem de circunstâncias. São alegrias que não precisa ter a alegria, o riso, ter que ir a um teatro, ver uma peça de humor, ou assistir a um filme de comédia, ou se encontrar com amigos, com conhecidos, e ali alguém começa a soltar piada e coisa, e todos começam a rir e descontrair. Não é uma alegria trazida pela bebida, não é uma alegria trazida por situações e momentos. É uma alegria espontânea. Essas alegrias também são boas, não resta dúvida. Não resta dúvida. Isso libera dentro de nós certos hormônios. Quando se rir, o rir, ou a satisfação de bem-estar, joga para o nosso corpo mais bem-estar. Temos no nosso corpo determinadas células que, quando no riso, elas são ativadas e colocam em nós um estado de satisfação. Isso é bom. Mesmo que não esteja com vontade de rir, ria. Mesmo, como eu falei, o riso aparente, mas assim mesmo está querendo exercitar. Porque isso é importante. O exercício do rir, o exercício da alegria. Não procure olhar as situações difíceis como terríveis, como situações, mas olhe para essas situações como um desafio a que você deve estar vendo na sua frente para que você o ultrapasse. Veja o desafio como a dificuldade, como uma situação em que você está procurando agora um meio de ultrapassar, buscando em Deus como fazer, como solucionar, como resolver. Isto é muito importante na vida de cada um de nós, porque é na alegria, é na busca desse sentimento que nós vemos a Bíblia falar em muitos casos. Olha, uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus, naturalmente, ela entendeu a mensagem do Evangelho, ela entregou-se a Cristo, e o que é que vai acontecer? A Bíblia relata em Lucas 15 e versículo 10, que no céu há uma grande alegria por este momento, por este acontecimento. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando alguém se arrepende dos seus pecados, alguém se volta para Cristo, alguém que olha e diz: a minha vida eu prefiro ela
com Jesus agora. Eu já fiz tudo e sozinha, eu já me esforcei tanto, mas eu desisto de viver de mim mesmo, porque a vida não está dando o resultado que eu esperava. E se entrega a Cristo, se arrepende de todos os seus feitos, pelo menos os feitos que foram errados, os que não satisfizeram na presença de Deus. Então, nesse momento, nessa entrega do seu coração, do seu ser a Cristo, os anjos sentem grande alegria. Algumas colocações dizem assim que há festa no céu. A alegria dos anjos é como uma festa no céu. A gente fica muito alegre, muito feliz quando você entregou sua vida a Cristo. Houve uma alegria, uma festa no céu. Quando você entregar, você que ainda não fez essa aliança, os céus também vão ficar alegres. Você vai ser o motivo de grande alegria, aleluia, nos céus. Né? E daqui em Neemias 8:10 diz assim, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeceis. Eu não quero ninguém triste, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria, a tristeza do mundo pelas coisas desta vida, nas situações da vida em si, gera uma tristeza profunda e até depressões. Mas a tristeza, quando vem de você olhar pela palavra de Deus e olhar a sua vida e dizer, pequei, errei diante de Deus, e essa tristeza, isto traz agora um rejuvenescimento. A alegria rejuvenesce. Tanta gente fazendo plástica, esticando para lá, esticando. A alegria, a presença de Deus rejuvenesce o espírito. Porque muitas vezes a pessoa pode rejuvenescer o rosto, pode rejuvenescer outras partes do corpo, mas o verdadeiro rejuvenescimento no espírito só com o Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. O que significa dizer isso? Significa dizer que quando você, nós fazemos algo que é correto diante de Deus, que Deus fica satisfeito com o seu feito, com o que você praticou, com o que você falou, com o que eu falei, então Deus fica satisfeito. E essa satisfação de Deus se chama alegria. O Senhor fica alegre com isso. E a palavra diz que a alegria dele que ele sente fortalece a você. Fortalece a você, fortalece a mim. Então, nós ficamos fortalecidos quando agradamos a Deus. A alegria dele, a satisfação dele traz fortaleza para nós. Aleluia. É importante que nós venhamos a estar procurando saúde física. Saúde física na alegria, na presença de Deus. Olhar e alguém vai dizer, ri de quê? De que a minha vida tem sentido para estar sorrindo? De que a minha vida tem sentido de estar alegre? Por que eu estaria alegre nesta vida que estou vivendo? Por que eu estaria com tanta felicidade? Talvez se você não estiver se sentindo feliz nesses dias, eu acredito que você não está olhando para o lado certo da vida. Você não está olhando para o local, para o endereço da alegria. Você talvez esteja olhando para o lado oposto, para o lado da tristeza, querendo buscar para si algo que não é satisfatório diante de Deus. Busca ao Senhor, busca a solução, vê a dificuldade como um desafio a ser ultrapassado e não algo freado e encerrado e até aqui parou e não tem mais saída. Tem saída, sim. Sempre tem uma saída. Porque o Senhor Jesus,
ele tem a saída para tudo e para qualquer dificuldade, qualquer situação que se apresente. Pode ser com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu marido, com a tua esposa, pode ser com você, pode ser o que quer que seja. Jesus é a solução. Ele tem saída para tudo, ele tem solução para tudo, porque ele é Deus. E para Deus não há nada que seja impossível. E também tudo é possível ao que crer. Se você crer, você realmente vai ter a saída, você vai ter a solução. E o crer e ter fé não é pela circunstância, mesmo que tudo esteja dizendo que não tem saída, a palavra de Deus nos ensina que há saída, há vitória, há solução para todas essas causas, todas essas situações. Então, olha, Provérbios 17, 22, aleluia, diz assim, olha, o coração alegre é como remédio, mas o coração abatido seca até os ossos. O coração alegre é como um remédio, que você toma e fica curado. Não é um remédio que comprou e não deu certo, não. A Bíblia diz que ele é como um remédio, mas um remédio eficaz, um remédio que resolve. O coração alegre é como um remédio, mas o coração abatido seca até os ossos. Está abatido? Está abatida, minha irmã? Muda da maneira de enxergar a vida. Olha os lados bons da vida, olha o lado positivo. Olha tudo que Deus já te deu. Não olha o que está faltando. Não deixe se amargurar apenas pelo que falta. E se o coração estiver amargurado pelo que está faltando, comece a buscar mais Deus. Comece a buscar mais a presença de Deus. Usa isso como um estímulo. Usa a dificuldade como um entusiasmo, como um estímulo para que você venha a ter mais forças. Quanto maior a dificuldade, mais é necessário empenho para ultrapassar. As dificuldades que são colocadas na tua vida, Deus limita até o ponto que você possa ultrapassar. Deus nunca dá dificuldade maior do que você possa passar. Mas você diz, mas é muito grande para mim. Mas Deus diz, mas você consegue. Você tem força dentro de você que pode ser gerada, aleluia, pode ser gerada esta força para que você a ultrapasse sem dano algum. Você tem força a um limite que talvez seja desconhecido por você. Talvez você nunca chegou a tal ponto. Mas Deus está te entregando esta força, essa situação, para que você conheça a você mesmo. Aquilo que você pensa que é impossível para você, Deus diz, é possível, sim. Porque o que é impossível aos homens é possível a Deus. E Deus vem com você, junto com você, e te mostra que é possível você ultrapassar qualquer situação com Ele. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Coração alegre é remédio. Outro dia eu estava conversando com Deus e por uma situação que havia acontecido, eu cheguei diante de Deus e disse, Senhor, sempre que há uma situação dessa natureza, eu tenho que chegar junto, eu tenho que conversar, sou eu que mesmo vendo que não errei, mas tenho que chegar junto, tenho que contornar toda a situação para que haja harmonia. Como é que aquela outra parte vai entender essas coisas? Como é que a outra parte vai compreender que ela é que teria que tomar a iniciativa de dizer, rei, me perdoe, ou desculpa aí, ou foi mal, qualquer coisa assim, e reconhecer
que falhou e que errou e se dispor e falar realmente que errou e reconhecer. Quando isso? E Deus falou comigo naquele momento, naquela oração. E eu, conversando com Deus, eu digo, como é, Deus, que essa pessoa vai aprender? Mas eu vou de novo, vou ter que ir. Porque o Senhor é Deus de paz, Deus de harmonia. Deus diz, olha, se você chegar no altar do Senhor e for entregar uma oferta a Deus e se lembrar que alguém tem algo contra você, a pessoa deixa a tua oferta no altar, vai até aquela pessoa, se reconcilia com ela para depois fazer que a tua oferta chegue diante do Senhor. E Deus disse, olhe para essa pessoa e veja a situação dela. Só vive doente. E eu tomei aquele choque. E depois eu olhei para mim e eu disse, poxa, eu não tenho uma dor de cabeça, eu não tenho... Glória a Deus. Não tenho uma dor de dente, uma dor de cabeça, não tenho... Não tem nada, tudo funcionando, tudo certinho, tudo graças a Deus. E eu olhei assim para Deus e disse, verdade, Senhor. E vim entender, isso me deu inspiração até de trazer essa palavra. Porque muitas vezes guardamos certos rancores, às vezes não é nem o guardar, mas às vezes porque tem algumas pessoas que são assim muito sensíveis, não é sensível a palavra, mas são pessoas que têm um certo orgulho. E mesmo sabendo que errou, nunca chega diante do outro para dizer errei. Simplesmente se aquieta, depois se chega devagarinho e se torna a amizade novamente e continua e acabou-se. Mas nunca chega a dizer, eu errei, eu pequei. O rei Davi, quando cometeu os erros dele, quando cometia, e chegava diante do profeta e abria, eu errei contra ti, errei, Senhor, errei contra o povo, errei contra isso, errei contra ti, falei. Porque o reconhecer de um erro, o reconhecer de algo que fazemos que é contrário, e falhamos, todos nós falhamos. O falhar, o errar, não é o problema grande. O maior problema é não reconhecer o erro. Porque o errar eu erro e você erra. Agora, quando eu chego e digo, falhei, errei, então essas coisas é que faz toda a diferença diante de Deus. Então, um coração alegre é como remédio. Ele vai trazendo cura. E para que o coração esteja alegre, é necessário que você e eu possa se soltar de dentro de si. Não podemos estar presos em situações do passado, presos em situações do presente, presos com tal pessoa, com a falta de um perdão verdadeiro, descontrair o nosso interior. Então é necessário, é importante que nós venhamos a estar buscando Deus nesse sentido, para que venhamos a estar fazendo a vontade dele e trazendo saúde para o nosso corpo. Quando Deus diz assim, olha, você não faça isso, você não faça aquilo, não é porque Deus é um Deus intransigente. Não é, olha, Deus disse que não pode fazer tal coisa, não pode fazer isso. Ser crente é porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O importante é que é bom entender que Deus não está dizendo isso simplesmente por capricho de Deus. Deus está nos ensinando que isto que Ele está dizendo que não devemos fazer é porque essas coisas vão nos dar prejuízo pela estrutura física que nós temos, pela estrutura do nosso corpo, pela maneira de sermos. Então nós não aguentamos
tantas coisas. Tem gente cometendo falhas e outras e outras e outras e vive uma vida desordenada. Mas não se engane que todas essas coisas que essas pessoas fazem, que praticam, que falam, tudo isso vão trazer consequências para elas. Porque tudo que o homem plantar, também ele colherá. Ou seja, o homem e a mulher. Eu ouvi um testemunho esta semana interessante e verdadeiro. Uma irmã em uma determinada igreja, não foi a nossa igreja, mas em uma igreja, ela estava passando uma situação muito difícil na vida dela, na casa dela, com os familiares, situação financeira, situação, calamidade mesmo, e já vinha há algum tempo. E ali ela conversou com a pastora da igreja dela, e aquela mulher simplesmente se juntaram as duas, a pastora e ela, e começaram a orar juntas naquela causa, olhando, orando, orando. E em determinado momento daquele período de oração, Deus falou com a irmã, com a pastora, e disse para elas: o tempo da colheita está chegando. E a pastora, com aquilo ali, ficou muito alegre e foi até a irmã e disse para ela: olha, Deus falou. E muito feliz disse: Deus disse que o tempo da colheita está chegando. Você está nessa situação, mas a colheita Deus vai te dar na vida. Você vai sair dessa. E ficaram felizes. E continuaram orando, mas a situação continuava na mesma estável. Alguns dias depois, algum tempo depois, pouco tempo depois, a situação daquela irmã começou a piorar. E começou a ter luto na família, desemprego, e a situação se tornou terrível e a irmã estava desesperada. E foi ali conversando com a pastora, e a pastora disse: como pode? Deus disse que vinha a colheita e você está passando essa situação. E começou a interceder mais em oração a favor daquela irmã, apresentando aquela irmã. E quando chegou em determinado momento, Deus novamente respondeu em oração e disse para a pastora: eu disse que o tempo da colheita estava chegando, mas cada um vai colher aquilo que planta. E a pastora entendeu tudo. O que é que aquela mulher tinha plantado no passado? Tudo o que elas tinham plantado no passado, ela agora, naqueles dias futuro do passado, naquele presente que seria o futuro, ela estava colhendo o que plantou. Quem planta espinhos vai colher espinhos, irá se arranhar, irá se furar, irá sentir desprazeres na vida. Porém, o que planta amor, quem planta coisas boas irá colher no futuro. Não, ninguém se engane. Aquele que planta ventos, colhe tempestades. Mas o que plantas coisas boas vai colher. A alegria, o prazer de viver, tudo está dependendo de como você está enxergando a vida, como você está vivendo, o que é que você está plantando para que possa colher. Está plantando misericórdia, está plantando a ajudar o próximo, a tirar toda a raiva e rancor de dentro do seu coração, a olhar ao outro com mais humanidade, a reconhecer também os benefícios que o outro traz na sua vida, reconhecer as limitações dos outros. Você é limitado, é limitada, mas o outro também é. A reconhecer todas essas coisas. Isso vai lhe trazer alegria, vai trazer saúde na alegria.
Aquele que está plantando de maneira errada, sementes erradas, sementes que irão trazer somente descontentamentos, pare de plantar. Mude sua plantação, mude as sementes. Entregue sementes de paz, sementes de alegria, sementes de fé, sementes de amor, sementes que possam lhe dar futuramente ganhos positivos, não ganhos negativos. A irmã ficou naquela situação e quem poderia tirar aquela pessoa das mãos do Senhor? Na hora que o Senhor estava cobrando, na hora que o Senhor estava dando para ela a colheita da plantação dela. Que cada um de nós olhemos para nós mesmos, para nossas vidas, de uma maneira geral, como você está vivendo diante de Deus, o que é que você está plantando no reino de Deus, o que é que você está plantando na sua vida, o que é que você está plantando na sua fé. Está plantando mais fé ou está plantando mais falta de fé? Cada um de nós, irmãos, olhemos para dentro de nós e olhemos para Deus. E vamos dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Mas é necessário que estejamos prontos para a mudança, prontos para querer mudar, prontos para querer ser transformados segundo a vontade do Senhor, para que tenhamos uma vida alegre. Em João 15:13 diz assim, mas agora vou para ti, Jesus falando, e digo isto no mundo, dizendo aqui ainda, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus quer que nós tenhamos uma alegria completa em nós mesmos, não pelas coisas que possamos adquirir, não tristeza pelas coisas que podemos perder, mas uma alegria em si. É a paz, é uma alegria dentro de nós que jorra para fora. Não é uma alegria que temos que ir a uma peça de teatro, de assistir a um filme de comédia, de escutar piadas para termos essa alegria. Mas é uma alegria que jorra de dentro para fora. É a alegria do Espírito de Deus. A alegria da confiança que Deus está com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, igreja? Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você nesse momento. Oremos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, neste momento, Deus, nós nos apresentamos a Ti pedindo perdão pelas nossas falhas e faltas. E também, Pai, nós te agradecemos pela essa palavra, por esse ensinamento, Deus. Guarda essa palavra em nossos corações, para que venhamos a praticar esta palavra, Pai, da alegria, da fé, para que possamos ter dias tranquilos na Tua presença, Pai. Dias de paz e dias de alegria e saúde no nosso corpo físico, como também na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor esteja sempre no teu coração, para que você tenha vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe com grande alegria, em nome de Jesus.